E aí, flautista, tudo bom? Bom dia, bom sábado, bom fim de semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live semanal, mais um Falando de Flauta. E hoje, o tema que eu trouxe para esse vídeo, o tema que a gente decidiu juntos para essa aula é respiração. Então, abri a caixinha de perguntas essa semana aqui no Instagram, tive algumas sugestões de tema e quis começar com esse daqui, que é um tema extremamente importante, afinal, a gente está com um instrumento de sopro. E como todo instrumento de sopro, a gente utiliza o ar diretamente na hora de tocar. Então o ar é a nossa base, a nossa matéria-prima e o nosso combustível na hora de tocar. Por isso, entender como você deve fazer esse processo de respiração na hora de tocar é extremamente importante. Porque a respiração que você vai fazer na hora de tocar não é a respiração do dia a dia. Não é a respiração que a gente está acostumado a fazer. E a gente precisa trabalhar e precisa praticar para ter uma respiração cada vez mais consciente no nosso instrumento. Por isso, na aula de hoje você vai aprender três coisas. Você vai aprender primeiro por onde fazer esse processo de respiração, se você faz pela boca, se você faz pelo nariz, se faz por outro lugar. Segundo, como armazenar esse ar. Depois que a gente entender o processo de captação, você vai entender como fazer para armazenar esse ar, tanto para você ter mais espaço, para conseguir pegar quantidades cada vez maiores de ar, quanto também para você conseguir controlar esse ar da melhor maneira possível. Porque às vezes, na maioria das vezes, não é só saber armazenar, saber puxar esse ar e usar ele. A gente precisa ter um controle de quanto que a gente vai utilizar de ar e de como a gente vai fazer isso para que a gente não queime esse combustível de uma forma desnecessária. Então a segunda coisa que você vai aprender é isso, como fazer para armazenar e controlar o seu ar. E a terceira e última coisa que você vai aprender são exercícios para praticar e adquirir cada vez mais controle da sua respiração e da utilização do seu ar. Então, já pega papel e caneta, que hoje a gente vai falar sobre bastante coisa, e coisa bastante importante. Já compartilha essa live para outros flautistas, instrumentistas de sopro que podem precisar saber disso, e vem comigo. Compartilha essa live, fala de onde você está vindo, fala como você faz para estudar respiração. Se você tem alguma dúvida sobre esse processo de respiração, que eu vou respondendo tudo por aqui no decorrer da live. Então vou pegar minhas anotações aqui, porque como esse é um tema super extenso e bem longo, com bastante conteúdo, eu não quero deixar passar nada. E a primeira coisa que a gente vai ver é onde respirar. Por onde a gente deve fazer essa primeira etapa desse processo tão importante de respiração. Então quando a gente fala sobre por onde respirar, geralmente surge uma dúvida principalmente para flautistas iniciantes, que é respirar pela boca ou respirar pelo nariz. A gente acaba ficando com essa dúvida principalmente porque a gente se acostuma no decorrer da nossa vida a sempre respirar pelo nariz. Mas quando a gente vai ver outros flautistas, outros instrumentistas, se você for parar para perceber, eles vão estar fazendo esse processo de respiração pela boca. Então quais são as diferenças e qual é a forma de respirar mais adequada? Quando a gente fala sobre respiração na hora de tocar, a forma mais eficiente que eu vou estar passando para você de antemão e vou estar indicando é que você respire pela boca. Por quê? Apesar da respiração no nariz ser a respiração mais eficiente em questão de pureza e limpeza do ar, justamente por termos filtros aqui no nosso aparelho respiratório, que fazem com que o ar chegue aquecido, que ele chegue filtrado e chegue com uma melhor qualidade nos nossos pulmões, essa respiração não é tão eficiente na hora de tocar, porque a gente não consegue captar muito ar em um período curto de tempo. A respiração que a gente tem na hora de tocar é uma respiração diferente da respiração que a gente tem no dia a dia. No dia a dia, geralmente, a gente inspira de forma devagar, afinal a gente não tem tanta pressa para respirar, você não tem que fazer outra coisa depois. Então a gente respira devagar e a gente não se preocupa na hora de soltar, tanto que a respiração acontece de forma automática, então a gente não presta muita atenção. Na hora de tocar é o contrário, a gente respira rápido, na grande maioria das vezes a gente tem frações de segundo para conseguir respirar, e a gente precisa controlar ao máximo para esse ar sair de uma forma bem devagar. Então o primeiro passo que a gente precisa ter é uma captação muito eficiente, uma captação muito rápida desse ar. Por isso, a respiração pelo nariz não é tão indicada, justamente porque a gente tem dois canais de canalização, de captação, que são estreitos, não são tão longos. Então a gente não consegue puxar tanto ar assim em pouco tempo. Por isso, a respiração pela boca é a mais indicada. Apesar do ar não chegar com uma qualidade que ele chegaria se a gente respirasse pelo nariz, a gente tem aqui um canal de captação muito grande, então a gente consegue puxar mais ar em menos tempo. Então já aproveita para fazer esse experimento comigo. Pega o seu dedo, ou então pega o bocal da flauta, ou pode pegar o dedo para simular o bocal, coloca aqui embaixo do seu lábio inferior
e respira pela boca. Abre bem a boca e puxa o ar por ela. É essa respiração que você vai fazer na hora de tocar, perdão. Então, e lembra de respirar pela boca, porque às vezes, principalmente quando alunos que estão começando, às vezes eu falo para eles respirarem pela boca, eles abrem a boca e respiram pelo nariz. Então, respira pela boca, vai praticando isso, porque a primeira etapa desse processo de respiração é justamente por onde o ar entra. Então, respiração pela boca, já anota aí. Aí você vai respirar pela boca e você vai puxar o ar por esse canal de captação, sempre abrindo bem a boca, com movimentos bem exagerados a princípio. Porque quando você exagera no princípio, você realmente consegue entender esses processos. E depois você só vai diminuindo esses exageros. Então, perfeito. Então já fechamos o primeiro ponto, por onde respirar. Agora a gente precisa fechar o segundo, que é como respirar. Depois que o ar entra, onde que a gente armazena ele? E para esse processo eu vou explicar para você, inicialmente de forma bem simples e resumida, que existem 3 tipos de respiração principais. Respiração baixa, respiração média e respiração alta. Começando pela respiração alta, a respiração alta é aquela que a gente respira subindo os ombros. Sabe quando a gente está estressado, meio nervoso e faz isso daqui? Essa é a respiração alta. Respiração média é quando a gente respira aqui pelo nosso peito. Sabe quando a gente respira estufando o peito? Essa é a respiração média. Oi Vera, tudo bom? Bom dia! Vera acabou de entrar aqui na live, minha aluna maravilhosa, cantora, compositora, violonista, tá aí arrasando nas composições e em breve eu espero que esteja arrasando por aqui também. Bom dia Vera, tudo bom? A gente está falando um pouco aqui sobre respiração, mais aplicado a instrumentistas de sopro, mas esse processo aqui serve para qualquer pessoa na realidade. Então, eu estava explicando que a gente tem a respiração alta, que é aquela que a gente respira subindo os ombros. Depois a gente tem a respiração média, que é aquela que a gente respira estufando o peito. E, por fim, a gente tem a respiração baixa, que é aquela que a gente pega aqui nessa faixa abdominal. Sabe aquela respiração que a gente estufa a barriga para respirar? Essa é a respiração baixa. Na hora de tocar, a respiração que eu vou estar indicando para você é a respiração baixa. Essa aqui na sua faixa abdominal. Por quê? Essa respiração ela permite que você use a total capacidade dos seus pulmões, de forma mais eficiente possível e mais produtiva possível, além de evitar tensões, porque o que acontece? Com a respiração alta, quando a gente vai respirar, a gente não está armazenando ar aqui nos ombros e a gente acaba trazendo algumas tensões, porque esse movimento não é um movimento tão natural. Então pensa, a flauta já é um instrumento que traz uma série de esforços e riscos de tensões aqui nessa região. Por isso, trazer mais uma tensão para essa região, às vezes não é o mais indicado. Depois a gente tem a respiração média, que apesar de ter uma capacidade maior de armazenamento de ar, a gente não tem tanta eficiência quando a gente fala de respiração abdominal. Por isso, o ideal que eu recomendo para os meus alunos é a gente fazer uma respiração mista, que a gente combina aqui, respiração média e a respiração baixa. Mas inicialmente, eu aconselho e recomendo que você pratique a sua respiração baixa, que é essa respiração aqui no seu abdômen. Bom dia, Emerson, tudo bom? Emerson, violoncelista maravilhoso. A gente está falando um pouco sobre respiração, mais aplicado para instrumentistas de sopro, mas também serve para qualquer instrumentista na realidade. Então, a respiração que a gente vai estar utilizando é justamente essa respiração abdominal, aqui embaixo. E como é que a gente pode fazer esse processo? Você vai pegar a sua mão, colocar aqui no seu abdômen, e eu quero que você respire tentando congelar aqui da metade do seu tronco para cima. Então você não vai movimentar essa parte, eu quero que você apenas expanda o seu abdômen. Então enche a barriga mesmo, tufa ela. Então vamos lá, respirando pela boca, enchendo o abdômen. Depois que você encheu os pulmões, a barriga já está bem tufada, você solta esse ar. De novo. Você vai perceber que a sua barriga vai expandindo como se fosse um balão. Então ela expande, contrai, expande, contrai.
Essa é a respiração que a gente vai estar fazendo o tempo todo na hora de tocar. Então a barriga vai crescer um pouco, mas a gente vai conseguir ter um armazenamento, ainda maior do nosso ar. Então essa é a respiração mais eficiente. E nesse primeiro momento você vai expandir só para frente, mas posteriormente você vai trabalhando essa consciência para expandir aqui nos seus quadris e aqui na parte de trás do seu tronco, porque essa é justamente uma respiração em todas as direções. O foco é que você expanda como se fosse realmente um balão para todas as direções. Mas inicialmente, só de pegar essa consciência de respirar, expandindo o abdômen para frente, já vai ajudar muita coisa para você. E uma coisa que eu preciso te falar sobre isso, um erro muito comum na realidade que eu preciso comentar para você, é que eu quero que você tire qualquer tensão do seu vocabulário ou da sua mente na hora de fazer esse processo de respiração. Esse processo de respiração não é um processo que você precisa tensionar para poder tocar. Então já tira isso de vez seu vocabulário. Você não tensiona na hora de respirar. Você, pelo contrário, você vai relaxar na hora de fazer esse processo. Eu vou explicar para você. Pensa nesse processo todo aqui, pensa na verdade nesse processo de respiração, no seu abdômen, como se fosse uma grande sanfona. Essa sanfona inicialmente está contraída. O que você vai fazer, você não vai tensionar para a sanfona abrir. Você simplesmente vai relaxar e ela abre naturalmente. Então esse processo de respirar é um processo de relaxamento, como se você estivesse contraindo a sua coluna de ar, contraindo aqui a passagem do seu ar, e você simplesmente deixa esse ar fluir. Então, você não força, você não aperta, você não faz nada, você simplesmente relaxa. Depois, você aos poucos pega essa sanfona e vem fechando, como se o seu abdômen fosse uma grande parede que vem soltando esse ar. Até a sua barriga encolher. E esse é o famoso apoio. Caso você tenha escutado falar sobre apoio, na flauta, em algum instrumento de sopro, é isso, basicamente isso. Essa movimentação na hora de fazer esse processo de respiração, que é comandado pelo diafragma, e que serve justamente para você conseguir controlar a emissão do seu ar. Assim você consegue soprar com mais velocidade, com mais intensidade, direcionamento e principalmente com mais controle. Por isso que essa respiração é a mais eficiente na hora de fazer esses processos. Então, entendemos como respirar, a gente precisa respirar pela boca, entendemos como fazer para armazenar o nosso ar, você vai armazenar aqui nessa faixa abdominal utilizando a respiração baixa, e agora eu vou passar para você um exercício para você praticar isso e ter cada vez mais consciência desse movimento. Que o que acontece? Inicialmente, algo super comum de acontecer é a gente entender todos os processos, mas na hora de respirar a gente cometer os mesmos erros de novo. Respira pelo nariz sem perceber, respira subindo os ombros, respira estufando o peito. E para isso, inicialmente, eu aconselho que você faça esses estudos na frente de um espelho, para você conseguir perceber essas movimentações e com uma mão o tempo todo aqui no abdômen, para você conseguir perceber quando você está respirando da forma certa. Esse exercício vai funcionar em 4 etapas, em 4 ciclos de 4 tempos. Então você vai estar contando até 4 o tempo todo. No primeiro ciclo, você vai respirar durante 4 tempos. No segundo ciclo, você vai segurar esse ar por 4 tempos também. No terceiro ciclo, você vai soltar esse ar por mais 4 tempos. Depois, você dá um descanso de 4 tempos para repetir esse exercício de novo. Então, puxou o ar, segurou, soltou e descansou. E na hora de soltar, tem outro conselho, tem outra dica também que eu vou passar para você, que é a seguinte: na hora de soltar, eu quero que você pronuncie o seguinte som. Você vai fazer esse som como se fosse um pavio, e esse som serve para quê? Além de trabalhar essa musculatura aqui da sua região abdominal, você também consegue ouvir quando você tem alguma irregularidade no seu ar. Por exemplo, eu quero que você imagine esse ar como se fosse uma linha reta. Então, com o mínimo de ondulação possível. Então vamos lá. Preparou? Eu vou fazer a contagem com você e a gente faz junto esse exercício. Coloca a mão no abdômen, prepara para contar. Respirou, segurou, soltou e descansou. Então vamos lá. Começando. Perfeito. Então, percebemos a movimentação, percebemos
como o nosso abdômen se comportou, percebemos a questão da respiração. Agora o que você vai fazendo? Aos poucos você vai aumentando a quantidade de tempo que você passa soltando o ar e mantendo igual o tempo que você tem para respirar, para descansar e para segurar. Então agora a gente vai fazer ciclos de 4 e um ciclo de 6. Vai acontecer da seguinte forma: você vai respirar por 4 tempos, vai soltar por 6 tempos, vai segurar por 4 tempos, perdão, acabei confundindo, e vai descansar por 4 tempos. Então só vai aumentar o tempo que você passa respirando e soltando o ar. Então preparou? E perdão, acabei esquecendo de segurar. Vamos fazer de novo. Acabei me confundindo aqui. Então vamos lá, de novo. E esse exercício, essa base de exercício, você pode pegar e aplicar de acordo com o seu nível e seu estado atual. Então, por exemplo, está muito fácil, vai aumentando o tempo que você passa soltando o ar e vai diminuindo o tempo que você tem para respirar e para descansar. Esse é um ótimo exercício para fazer no aquecimento, antes de uma rotina de estudos, ou então para praticar respiração mesmo, e ele ajuda demais. Então coloca na sua rotina 3 a 5 minutinhos, já é o ideal para fazer esse exercício e já dá uma boa canseira. Então, só recapitulando, hoje nós falamos sobre 3 coisas sobre respiração: por onde respirar, como respirar e como praticar respiração. Por onde respirar, eu falei para você que a boca vai ser o principal canal que você vai usar na hora de respirar. Como respirar, expliquei para você que a respiração abdominal é a mais indicada. E exercício, como praticar, eu deixei aqui uma sugestão de exercício que você pode ir praticando e moldando de acordo com seus interesses, de acordo com as suas necessidades. Então essa foi a nossa aula sobre respiração. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado para você que passou, que está acompanhando o replay, porque não conseguiu assistir tudo ou não conseguiu assistir na hora. Na próxima semana a gente tem nossa próxima live, nosso próximo episódio de Falando de Flauta, com algum outro tema escolhido em conjunto, tanto comigo quanto com vocês. E para finalizar, eu tenho um recado para dar para você, eu tenho uma oportunidade na realidade. Estou lançando oficialmente meu curso Flauta Transversal do Zero. Esse é um curso online totalmente voltado e direcionado para você que está começando do zero, mas não sabe como seguir, como dar os primeiros passos, ou então que já toca há um tempo, mas que não tem uma base tão sólida, não tem os fundamentos de tocar flauta tão sólidos. Então esse é um curso com aulas gravadas, são 22 aulas gravadas, com material de apoio, apostila e acompanhamento, que vão trabalhar os princípios básicos da flauta, como respiração, sonoridade, articulação, flexibilidade, rotina de estudos, exercícios. Inclusive lá a gente tem uma aula super completa sobre respiração, onde eu dou uma série de dicas, onde eu falo de uma forma ainda mais profunda sobre esse processo, com material de apoio também. E para esse curso, além do meu acompanhamento, além dessas aulas, além de entender processos básicos da flauta, como montar, como segurar, como fazer o processo de limpeza e manutenção para que o seu instrumento dure bastante tempo, eu também estou preparando um bônus para os primeiros 5 alunos que comprarem esse curso. Para os primeiros 5 alunos a gente vai ter uma mentoria, uma aula em grupo, onde a gente vai estar tirando as dúvidas, tanto sobre o curso, quanto sobre a flauta no geral. Então eu vou estar presencialmente, virtualmente na realidade, em uma reunião fechada pelo Zoom, falando, tirando dúvida, dando alguma aula sobre algum tema escolhido somente para esses 5 alunos, para essa primeira turma de 5. A partir dali eu não consigo garantir que eu vou dar esse benefício, que eu vou dar esse bônus, mas para esses 5 eu já estou deixando aqui o bônus, já estou deixando avisado que as 5 primeiras pessoas que comprarem esse curso vão ter acesso a essa mentoria. Então, os links vão estar na bio do meu perfil, tanto do curso online quanto de outras formas de comunicação comigo, Facebook, Instagram, YouTube. Agradeço desde já você que ficou até aqui. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia aqui nessa live e a gente vai se falando, tanto no fim de semana quanto na nossa próxima aula, nosso próximo episódio do Falando de Flauta. Tchau, tchau, flautista!